Como vocês observaram, puderam ver na resposta, no feedback que eu recebi da mãe desse paciente, que é amiga de trabalho, médica, pediatra, e me procurou por essa questão de uma rinite, além de outras questões, mas enfim, essa resposta que ele obteve em relação à rinite em menos de 20 dias. Como vocês podem observar, a homeopatia, ela não necessariamente demora para responder. O medicamento homeopático, na verdade, ele começa a agir já nos primeiros 15, 20 minutos depois que você fez, paciente, pessoa, fez o uso do medicamento. Ele já começa a agir nesse organismo. E é claro que a resposta vai depender da idade, do tempo de doença, se existe alguma lesão nesse organismo que está impedindo dele melhorar, se existem fatores externos, como por exemplo a má alimentação, o sono inadequado, um estresse constante. Enfim, se existem outras questões que estão colaborando para que esse indivíduo permaneça doente. E, observando a essa questão, o medicamento ele age em doenças crônicas e em doenças agudas. O medicamento homeopático pode ser utilizado em febre? Sim, existem medicamentos que podem ser utilizados em quadros de febre. Aquela febre inicial, mas existem diferentes tipos de febre. E podemos identificar na homeopatia medicamentos semelhantes àquele tipo de adoecimento. Então, a febre em que o indivíduo não transpira, ou ele sente calor, ou, por exemplo, ele sente frio. São febres diferentes. E aí existem medicamentos para essa questão, assim como, por exemplo, na dentição, a dentição no bebê, o aparecimento dos dentes, aquela atividade, que é aquela inflamaçãozinha que leva a um desconforto, e outras ações. No caso de doenças crônicas, como o nome já diz, doenças crônicas, asma, rinite, vai depender de cada quadro, da intensidade dos sintomas, da frequência desses sintomas, e aí a necessidade, por exemplo, de um tratamento prolongado, de uma repetição maior dos medicamentos, ou a associação do medicamento circunstancial com o sistêmico, que é um medicamento que vai abranger uma totalidade sintomática, ou seja, não é só a rinite. A pessoa que desenvolve esse quadro é que precisa desse tratamento. Então não é somente um medicamento nasal, ele vai agir, vai ter sua ação. Mas vocês podem perceber quando a gente utiliza, por exemplo, quando vocês às vezes usam um remédio de uma outra pessoa, no caso da homeopatia, faz um efeito por um tempo e depois para. Ok, aquele medicamento ajudou, circunstancialmente sim, mas esse indivíduo não está sendo tratado. Então o corpo dele como um todo precisa ser tratado. Como assim? Sistema digestivo, gastrointestinal, o sistema geniturinário, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso e o mental. É um organismo que funciona como um todo, dentro da sua interação dele com ele mesmo e da sua interação com o meio externo, daquilo que se alimenta, daquilo de como ele interage com esse meio, as pessoas que estão ao redor e o próprio ambiente. Tá bom? Então, gostaram? Já sabiam disso em relação à homeopatia? Deixe aqui seus comentários. Um abraço e até a próxima.